Olá a todos, estamos hoje com mais um podcast da FIA, Finanças e Varejo, e me chamo o professor Marco Couto, sou professor da FIA de Finanças, coordenador de cursos, e hoje temos um tema super relevante e atual chamado liderança digital. É um tema que vem transformar os ambientes profissionais a partir de lideranças novas, lideranças atuantes, que não enxergam só a tecnologia, mas também a transformação dos ambientes de trabalho. Tá? Temos hoje aqui conosco o professor Reinaldo, daqui a pouquinho ele vai se apresentar. Mas antes de entrarmos no nosso tema, pessoal, gostaria de falar de nossos cursos da área de finanças. Então, pessoal, o primeiro curso que eu queria apresentar para vocês é o Advanced MBA Finanças. É um curso preparado para líderes que têm posições de gestão na área financeira para um mercado cada vez mais complexo. E por que esse curso agora? Decisões financeiras exigem visão estratégica e domínio técnico. Principal diferencial desse curso: aulas ao vivo, com interação direta com especialistas, imersões internacionais, evolução profissional que não termina no curso. Quem se interessar, pode apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e fazer sua inscrição. Lembrando que o início das aulas é agora no próximo dia 27 de abril. Pós-gestão de crédito e cobrança. Esse curso foi preparado para analistas de crédito e cobrança, profissionais que trabalham na área de crédito, procurando passar uma visão estratégica. Por que esse curso agora? Crédito e cobrança são áreas decisivas para a sustentabilidade dos negócios. Diferenciais são aulas ao vivo, com interação direta com o especialista, network estratégico com líderes de mercado e evolução profissional ao longo do curso e depois dele. Lembrando que as aulas são online e ao vivo, o início em 14 de maio, e quem tiver interesse também aponte seu celular para o QR Code, e faça a sua inscrição. Pós-graduação em Engenharia Financeira. Esse curso foi preparado para quem trabalha na área financeira, mas deseja conhecer métodos quantitativos, ferramenta poderosa para quem toma decisões e traça estratégia em finanças. Gestão de risco e modelagem financeira se tornaram competências estratégicas. Diferenciais são os mesmos dos outros cursos: aulas ao vivo com interação direta, network estratégico e evolução profissional ao longo e depois do curso. Início em 14 de maio também. Quem se interessar, por gentileza, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e faça a sua inscrição. E agora o quarto e último curso da área de finanças da FIA, Finanças e Varejo. É a pós-graduação em moderna controladoria de empresas. Muito ligado à contabilidade, e o curso tem uma maneira de apresentar a contabilidade de uma forma estratégica, principalmente com relação às novas normas do IFRS. E os diferenciais são aqueles, aulas ao vivo com interação direta, network estratégico e evolução profissional. Lembrando que as aulas têm início também no dia 14 de maio, e quem se interessar, novamente, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e faça a sua inscrição. Esses são nossos cursos da área de finanças da FIA. E agora temos aqui conosco o professor Reinaldo Nogueira, nosso colega de longa data, Ele é o nosso especialista no tema de hoje, liderança digital. Mas, professor Reinaldo, gostaria que você se apresentasse, falasse da sua atividade, falasse um pouquinho de você também. Prazer estar aqui, professor Marco. Sempre é bom estar aqui na FIA, uma casa que eu estou há mais de 10 anos. Sim. Uma história aí de quase 10 e meio, 11 anos que estou aqui com a FIA. Um prazer falar de um tema tão interessante que nós vamos tocar aqui, que é a liderança. E a liderança tem vários caminhos, e um deles justamente é o digital, que ficou tão famoso agora. Eu sou professor universitário há 36 anos, então lecionei bastante tempo aí para a graduação, um quarto de século, aí, 25 anos na graduação.
desde aquelas salas de 110 pessoas, lotado, chamada, número 1, número 2. Parece mais uma palestra, né, professor? Exato, aula. Era uma loucura. Aqueles ventiladores ligados, parecia uma air fryer, né? Então todo mundo ali dentro, quente pra caramba, o calor da educação, né? Mas foi uma época bem interessante, a educação evoluiu muito no Brasil e nos últimos 12 para 13 anos eu fiz um recorte para programas de pós-graduação. Essa é uma das razões que, graças a Deus, eu estou numa escola tão prestigiada quanto a FIA ao longo desses anos aqui, mais de uma década de história, né? Sou um profissional de inovação, sou um profissional que trabalha com tecnologia, inovação e negócios. Não faz muito sentido a gente trabalhar só a criatividade sem a prática, que é a inovação, né? Então, trabalho nesses eixos aqui, trabalhei em empresas globais, né? Tive experiência global, inclusive, por essas empresas, a Oracle, trabalhei pela PepsiCo, aqui no Brasil trabalhei pela editora Abril e tenho uma empresa que é focada em treinamento de executivos, né? Então, por isso que eu sou um parceiro há muito tempo aqui da FIA, né? Então, esse é meu histórico aqui. Sou administrador de empresas por formação e por carinho também. Tenho mestrado em engenharia com ênfase em inovação também aplicada. E tenho alguns programas, a gente sempre tem que estar correndo, né, professor? Então, os programas de pós-graduação que eu fiz, gestão de projetos, gestão de inovação. Eu fiz um programa em 2022 para a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, falando de inovação. Universidade Hebraica também, em Jerusalém, eu fiz agora em 2025, também em dezembro, falando também de inovação, modelos práticos de inovação e engenharia também. Então, sempre a gente tem que estar buscando esse conhecimento de mercado, né? Tem uma filosofia que é do Zen-budismo, né, que chama-se Shoshin. Perdoem se eu estou pronunciando errado, tá? Depois vocês critiquem à vontade aí. Mas o Shoshin, ou Shoshin, né, Shoshan, mas é Shoshin, ele fala que você tem que ter uma mentalidade de principiante. Então, sempre está com a mente aberta, né? Parta do princípio que você não sabe. Parta do princípio que você tem essa abertura, a prerrogativa de fazer perguntas. E para finalizar, né, nós somos muito mais educados a buscar respostas do que fazer perguntas, né? Então é um mundo muito interessante, onde abre uma perspectiva para a liderança em se fazer perguntas, as perguntas corretas no momento adequado. Muito bom, professor. Então vamos começar falando do nosso tema, né? Gostaria que você definisse o que é a liderança digital, né? E por que esse tema se tornou tão relevante no mercado atual? Vamos lá. Eu gosto muito de falar do Y da liderança, né? Você tem vários pensadores da liderança aí, Rancharan, Lencioni, que tem as pirâmides e tudo mais, são uma base e fundamentais para você ler, procurar se informar, isso é fundamental. São ótimos autores, aí gente que pratica a liderança também, como Simon Sinek, são nomes fortes aí que praticam a liderança, né? Agora, o Y da liderança, professor, ele parte do princípio que de um lado do Y eu tenho liderança, tá? E do outro lado do Y eu tenho gestão. Só que gestão está para processos e liderança para pessoas. Há uma confusão muitas vezes em fazer uma mistura aqui e tentar gerir exclusivamente pessoas. Pessoas podem ser geridas através do processo, que é uma regra de negócios, né? Mas elas demandam de liderança, né? E ambos se juntam na base do Y aqui, que é a perninha do Y aqui, que junta tudo, né? O que é liderança, então? Liderança é engajamento. Liderança, você começa, como diz Lencioni, né? Liderança, você tem que ser líder de si mesmo, né? Você começa sendo líder de você mesmo e você vai expandindo essa liderança até chegar a ser líder da própria empresa, líder da estrutura empresarial, né? Qual que é a característica do líder de equipes aqui? Ele engaja, ele inspira, ele trabalha com propósito, não exclusivamente objetivos. Então, esse é um ponto principal. Agora, quando você migra isso para a liderança digital, nós temos um mundo agora aqui que alguém disse, se alguém souber o nome aí, avisa, né? Alguém disse que o digital tem que ser tudo rápido. Alguém disse que, por ser digital, tudo tem que ser rápido, tudo tem que acontecer de uma maneira estritamente rápida. E acabou, não sei se você notou, professor, o antes, durante e depois.
Não existe mais antes, durante e depois. Você não tem antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. Está tudo misturado. As pessoas querem respostas imediatas, né? Eu mandei um WhatsApp para você, Marcos, você não respondeu ainda. Eu mandei há 2 minutos. Que eternidade é essa para responder? E quando eu mandei para você o WhatsApp, você ouviu em velocidade 2.0, né? É o mundo que a gente vive. Eu gravei para você um WhatsApp dizendo, olha, professor Marco, aquela disciplina vamos ter que mudar. Vamos cancelar agora e reprogramar, e tenho certeza que vai dar certo, vamos reprogramar para o próximo semestre, né? Eu dei pausa, eu dei ênfase na fala. Eu gravei sorrindo, mas você ouviu chorando, porque você colocando em 2.0 vai ficar, professor Marcos, precisando cancelar aquela disciplina e jogar para frente. Você guardou as palavras-chave, cancelar e jogar para frente. Você, pelo teu cérebro, o cérebro de qualquer um aqui, né, essa rapidez com que nós enxergamos as coisas e ouvimos, e nós não fomos preparados para isso, né? Se alguém foi preparado, traga aqui para a mesa, nós não fomos preparados para esse mundo, né? E é um mundo que vai requerer aqui uma atenção especial, atenção rápida, eu vou voltar a esse tema, atenção, inclusive, nunca se falou tanto de atenção como se fala hoje, né? E aí essa atenção tão rápida e exclusiva, ela se mistura com várias outras coisas. E o líder, hoje em dia, ele tem que estar preparado para engajar pessoas e trazer propósito às pessoas, olhando esse ambiente, esse macroambiente totalmente disperso, totalmente envolvido no caos. E esse líder digital, ele tem que olhar, sim, as características digitais, olhar as ferramentas. Elas não estão aqui para nos substituir, estão aqui para nos ajudar. Quando o carro foi lançado, final de 1800 para 1900, na França diziam que as pessoas ficariam paralisadas da cintura para baixo, porque elas não andariam mais. E tinha até uma charge no jornal com pessoas se arrastando pelas ruas. Não foi o que aconteceu, né? Então, a mesma coisa aconteceu com a calculadora, as pessoas deixariam de pensar. A mesma TV também, quando TV, lançaram, né? Tem até uma música antiga, né, que dizia que a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? Então, assim, eles não fizeram esses artifícios, não nos fizeram regredir, nos fazem avançar. Assim como qualquer tecnologia que nós temos hoje, né? 2 minutos de conversa, nós caímos em inteligência artificial. 2 minutos. É só falar de tecnologia e inovação, 2 minutos caem em IA. Né? Só que essa IA ela não veio assim como o carro, a calculadora e os outros elementos, não chegaram aqui para nos atrapalhar, chegaram para nos ajudar. Só que esse líder, ele tem a função e o desafio, professor, de fazer essa simbiose, juntar aqui o que a pessoa tem de capacidade, de característica e integrar para o resultado da companhia. Alguém deve estar pensando, mas essa é a liderança tradicional, né? A liderança tradicional, ela está envolvida e muito coligada a processos. Até essa mistura de gestão com liderança, né? Ela está muito ligada a processos, né? Regra de negócios está ligada à gestão, está ligada a processo, né? Agora, liderança, engajar pessoas, fica o desafio aqui, e é isso que a gente vai desenvolver aqui no decorrer desses minutos, como que nós podemos engajar a gente num ambiente tão exposto ao caos, tão exposto a absolutamente tudo. Acho que cabe uma pergunta aqui para você que está nos assistindo aqui refletir, se você já ouviu falar de FOMO. FOMO, F-O-M-O, é um acrônimo que quer dizer em inglês Fear of Missing Out, né? Ou seja, medo de perder alguma coisa. Provavelmente você está praticando isso agora, aqui, enquanto você assiste o nosso podcast aqui, nosso videocast, né? Você vai aproveitar e fazer o seguinte, enquanto ele fala, o professor Marco, o professor Reinaldo, deixa eu aproveitar e fazer outra coisa. Você tenta ocupar sua mente com várias coisas ao mesmo tempo. Não estou dizendo que isso é tão negativo assim quanto parece ser, mas o fato é a imensidão de coisas que você tenta fazer ao mesmo tempo e o resultado que isso pode trazer para você, dispersão entre elas e muitas outras coisas. E o cérebro humano não está preparado para isso, né, professor? Não foi criado. A gente ouve falar que quanto mais você foca numa atividade, melhor resultado você tem, né? Sem dúvida alguma. Parece que as pessoas estão perdendo esse foco, né? Perderam e alguns até nem sabem que existe esse foco, são as novas gerações. Para eles é o seguinte, não, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a culpa não é deles, não, a culpa é da nossa geração. Nós vendemos uma coisa que em inglês fica tudo bonito, né? Chamada multitask.
Multitarefa, você tem que ser multitask, você tem que fazer 10 coisas, perdão, ao mesmo tempo, né? O cérebro humano só faz uma coisa por vez, isso é anatomia. Se pegar um cérebro, ele só faz uma coisa por vez. É que ele troca de um assunto para o outro numa rapidez próxima a 1 nanosegundo, é muito rápido a troca de um assunto para o outro. E isso consome a energia da pessoa. E ela fica consumida. Por isso que hoje a gente tem muita coisa. Vou deixar para os especialistas, isso na psique, tá? Mas os especialistas da psique conseguem responder melhor. Mas um dos prováveis causadores aí de burnout e tantas coisas está envolvida nesse ponto de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o líder não foi preparado para isso. E antigamente eles usavam um termo, né? Podemos falar antigamente, porque nós temos já... Mais de 18 anos. Mais de 18 anos, né, professor? Não dá para abraçar o mundo com as mãos, né? Parece que todo mundo esqueceu isso, né? Exatamente. Mas, professor, você falou muito do papel do líder, né? E fala-se muito em tecnologia, né? Mas não dá para separar as coisas. Então, qual é o papel do líder nessa transformação digital das empresas? Porque é uma transformação, né, que as empresas estão vivendo. Onde que o líder entra isso para não ser apenas tecnologia, mas uma transformação digital? Vamos lá. Mais um acrônimo aí, né? TED, né? THED, né? A transformação digital é uma maneira mais atual, eu diria, mais sólida de trabalhar a transformação digital. É transformação humana primeiro, depois estratégica. Estratégia não é só objetivo e meta, estratégia é caminho. Estratégia é jornada na empresa, tá? Revestida de vários processos aqui, portanto tem muita gestão na estratégia, né? E por último, não é coincidência, aí vem o digital, transformação humana, estratégica e digital, THED. Por último vem exatamente esse digital aqui. Muitas empresas procuram começar pelo digital, ou seja, começa pelo contrário, né? As pessoas dizem, estava lembrando do ditado, você falou não abraçar o mundo, né? Tem também um outro ditado, eu sou péssimo com ditado, né? Mas tem um que fala o rabo abanando o cachorro, né? Então eu não posso começar pelo digital. O digital não é coincidência, ele vem por último, ele é consequência. Só que essa liderança, ela começa pelo humano aqui, né? Essa transformação, ela muda hábitos e comportamentos das pessoas, para que as pessoas possam entender que o ferramental, ele está lá para auxiliar, não substituir. Que você vai executar coisas com foco, focos direcionados pela estratégia, transformação humana e estratégica, né? Os dois trabalhando em conjunto aqui. E aí o papel desse líder justamente é entender como um acelerador muito bom, que é o digital, pode nos ajudar nisso. Se não, se nós tivermos só o acelerador, eu não quero ser profeta do caos aqui, professor, mas a gente pode estar acelerando o caos. Você pode estar acelerando o problema da empresa. Bom, na abertura você viu vários programas que existem aqui na FIA de inteligência financeira, vários MBAs aqui que lidam com a Intel financeira, né? Se você não tiver essa inteligência e usar somente a inteligência artificial, essa inteligência que nós estamos falando é RH. A gente fala muito da IA, mas esquece da IH, né, que vem antes, né? Inteligência humana, né? Então, se nós não tivermos essa inteligência humana muito forte aqui, essa inteligência artificial, ela pode nos acelerar para qualquer lado. Você vai acelerar e ele aponta para qualquer lado, né? Então, apontar bem, num ritmo adequado, tirando da equipe, num bom sentido de extrair da equipe bons resultados, esse é o papel do líder. Sempre foi. Com o digital, é colocar uma camada de tecnologia em cima disso, como parceira, né? Então, um exemplo prático aqui, que eu diria que é um exemplo que não poderia acontecer, mas está acontecendo mais do que o normal, né? É você usar a inteligência artificial para melhorar textos, por exemplo, que você vai mandar um e-mail para o teu cliente. Sim. Você deve estar dizendo, poxa, mas eu faço isso todo dia, Reinaldo, né? Eu faço isso, professor. Mas você está conversando com o cliente. Verdade. Você está conversando com o cliente. Uma hora você vai ser exposto ao cliente. E aí, aquela narrativa, aquela sintaxe é modelo de escrita, né? Nós temos uma identidade de escrita, nós temos uma identidade de fala. Eu sei como você fala, professor Marcos, eu também, e você sabe como eu falo. De uma hora para outra, se eu começo a mudar o meu estilo de fala, fica muito hermética essa comunicação, fica plastificada.
Tá? E isso está acontecendo em áreas de relacionamento com o cliente. Você vai em algumas empresas, área de CRM, Customer Relationship Management, né? Gestão de relacionamento com o cliente, as pessoas estão colocando textos muito bonitos, muito bem elaborados, mas que não foram feitos por ela. Sim, sim. Quem vai perceber isso? O cliente. O cliente ele prefere 1000 vezes um erro, mas ele sabe que é um erro natural da comunicação, do que a perfeição não natural da comunicação. E aí, quando você se sentar à frente dele, ele vai perceber isso. Philip Kotler lançou um livro recente, foi agora, no ano passado, em 2025. Ele lançou um livro muito interessante, chamado H2H, Human to Human. Nós estamos acostumados a B2B, B2C, a junção dos dois mundos, né? B2B, B2C, faz muito sentido, só que ele lançou Human to Human. Pessoas compram e vendem de pessoas. A liderança está muito focada, inclusive, nesse livro do Kotler. Ele fala muito disso, né? O quanto nós estamos dispostos a liderar equipes que se relacionem bem com o mercado. Esse é um ponto fundamental. Mas utilizando a base que nós temos que ter, que é a base tecnológica. Mas a base tecnológica não extrai o ser humano dessa equação. Não dá para substituir, né, professor? E substituir extraindo. O ser humano tem que ser o condutor, o líder de verdade do processo, né? Exatamente. Professor Reinaldo, você falou do papel do líder, né? Citou até que ele precisa ser inspirador, precisa ter não um objetivo, mas antes disso um propósito, né? Que outras competências que esse líder precisa ter, né? Ou até o profissional que trabalha com digital, né? com tecnologia digitais, para exercer uma liderança digital eficaz? Que outras competências? Legal. Talvez técnicas, não sei também. Isso, tem algumas são hard skills, outras soft skills, como dizem por aí, mas misturando as duas aqui, pessoalmente, tem que ser uma pessoa muito curiosa, extremamente curiosa. Trabalhar com aquele eixo de criatividade e inovação é muito bom. Criatividade é campo aberto, crie à vontade. As pessoas dizem, de maneira até pejorativa, né, que o PowerPoint aceita tudo. Né? Mas não é questão do PowerPoint aceitar tudo. Né? Coloca no papel. O ser humano é visual. Então, um bom líder, ele cria com equipe, ele não cria sozinho. Então, pega post-it, vamos dar lucro para o fabricante do post-it, né? Deixar as ações dele subir. Então, joga o post-it na mesa, cada um pega um aqui. E por que o post-it? Tem um truquezinho aqui, né? Quando a pessoa escreve o post-it com a letra dela e coloca num quadro ou na mesa, é a fala dela que está representada ali. Tem um truquezinho aqui. Agora tem um moderador. É um filtro para colocar bonitinho numa letra igual para todo mundo, né? A pessoa se sente desvinculada do processo. Né? Então, esse é um primeiro passo aqui, né? Crie, o líder tem que ser um criador, mas trazer pessoas para engajar essas pessoas aqui, para elas criarem junto com ela. Né? Então, assim, cada um dá uma opinião. Isso é criatividade. Não tem limite algum. Coloca aqui tua opinião. Se fosse para ter opiniões filtradas, então as pessoas não têm liberdade de expressão, concorda? Sim, então, fale à vontade. O líder, ele estimula as pessoas a falarem à vontade. E, principalmente, um bom líder coloca na equipe pessoas que têm uma competência que ele não tem. Excelente. Nós fomos educados também a imaginar o seguinte, aquela pirâmide estratégica. Quando eu falo pirâmide, não tem nada a ver com a pirâmide de Lencioni, que ele fala muito bem da pirâmide, quando você fala de liderança, tá? Vários níveis de liderança, não é isso que eu estou dizendo aqui. Quando eu falo dessa característica dele aqui, da pirâmide dentro da empresa, é aquela hierarquia pura, verticalizada, né? Então, quem está acima conhece mais do que quem está abaixo. Sim. Tira isso da frente. Procure enxergar como se fosse uma economia circular. Tá? Você traz para a tua equipe pessoas com competências específicas em pontos que você não tem essa competência. Mas o time junto é ultra competente. Então, essa característica do líder de saber enxergar nas pessoas as competências. Eu não gosto muito de ficar usando neologismo, misturando inglês com português, mas as pessoas falam os skills que alguém tem, né? Mas essas competências que as pessoas têm é fundamental para esse líder. Então, essa pessoa vai chegar sem pudor algum, vai colocar teu post-it ali, eu acho que isso aqui pode mudar. Se você trabalhar somente aquilo que a liderança acha que liderança é cargo, né? Não, liderança não é cargo.
Liderança é competência, liderança também é cargo, mas liderança é um fenômeno social. E a pessoa te enxerga por isso. Interessante o que você falou, também tem uma trajetória longa, né, em empresas também, agora no mundo acadêmico, né, mas percebi que eu mesmo e outros colegas, chefes, né, tem aquele receio de colocar alguém que saiba mais que ele. Você citou um ponto importante, colocar gente da equipe que está abaixo de mim, que tenha competências que eu não tenho. Então, é uma barreira que o ser humano precisa vencer, o receio de ser superado, receio de ter alguém na equipe que saiba mais do que ele. Quer dizer, é preciso ter uma consciência sobre isso, né, professor? Exato. Ser um verdadeiro líder é isso, não é? Exatamente. Você resumiu muito bem. Eu dei uma volta enorme, você fez um pocket aqui. Não, é isso mesmo, né? Estou aprendendo demais com você hoje. E aí, qual que é a característica, né? Esse líder, ele expõe a sua liderança, está aqui, vamos compartilhar o que tem que ser feito. As pessoas não podem esquecer que líder é ele. Alguém tem que responder pela área, né? Alguém tem que assumir. Esse medo que você falou, esse receio, foi predominante e é predominante em muitas empresas, ainda é, professor. Só que tem um detalhe, ele tem receio do quê? De uma pessoa assumir liderança, mas, espera um pouquinho, combinaram com aquela pessoa, será que ela quer liderança? As gerações novas, eu não quero essa liderança. Obrigado, isso não me pertence, eu não quero. Fica com você aí, né? Então, assim, pode ser que a pessoa não queira. A gente tem que parar para pensar isso também, né? E se quer, eu fico muito contente que a pessoa queira. Porque eu vou te preparar para ser líder também. Porque eu posso me desvincular de você e tentar ver outros passos aqui na empresa. Sim. A pior situação para uma liderança é quando a pessoa sai de férias e tem que ficar ligando para ela toda hora. Ainda caminham sobre a terra líderes que dizem o seguinte: eu vou sair de férias, mas qualquer coisa é só entrar em contato comigo, o celular vai ficar ligado o tempo todo. Então você saiu do ambiente físico, você não saiu de férias, você só saiu do ambiente físico. Né? Então, assim, dê esse poder para as pessoas. Acho que é o Homem-Aranha que fala, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, será o que vem aí, né? Então, é o seguinte, dá essa responsabilidade para as pessoas. Você formar líderes junto com você, você vai ter um time de líderes junto com você naquele segmento que ele é bom. Traga pessoas com competências específicas para te ajudar, né? Cerque-se de pessoas com competências para você aprender, para você estimular o seu cérebro a aprender, né? E depois você vai eleger pessoas também que você vai se aproximar para poder tomar como referência e literalmente tomar café com essa pessoa e sempre estar aprendendo com essas pessoas, né? Então, essa é uma característica da liderança aí que vale muito a pena, né? Ser curioso, o que nós falamos até agora? Seja curioso, muito curiosa, seja uma pessoa extremamente curiosa, né? Se você visitar as empresas aí, você vai ter várias líderes aí, várias pessoas líderes que têm uma essência. Se pegar ali uma pipeta e tirar ali pingando ali na seringa, né, você vai ver que está escrito curiosidade. São pessoas extremamente curiosas, o que faz um conjunto muito bem com a tecnologia digital. Procure estimular o seu time a entender essa tecnologia digital. O que nós vemos muitas vezes hoje em dia é o seguinte: deixa eu aprender, que eu tenho que ser a referência aqui dentro e as pessoas têm que aprender comigo aqui dentro. É um tempo perdido. É um tempo perdido. Eu não tenho outra forma de dizer isso. Eu não tenho, com risco de ser grosseiro até. Você está perdendo tempo. Então, a sugestão se a tecnologia é legal, alguém trouxe do time também que essa tecnologia é legal, expõe para o time, eleja pessoas, voluntários, alguém quer correr atrás dessa tecnologia, esse é o papel do líder digital. Traga cases de uso, vamos fazer funcionar. Isso é legal. Vamos fazer nesse momento funcionar. Deu certo? Ótimo. Próximo passo. Não deu? Descarta. A rapidez com que nós temos hoje é nesse sentido. Não a rapidez de querer fazer tudo correndo, porque correndo significa fazer coisa boa. Correr não significa fazer coisa boa. Correr significa atribular os processos, tá? Lembrando que o Y da liderança, né? É liderança de pessoas e gestão de processos. Eu tenho que respeitar a regra da empresa. Regra é importante. Ela foi feita para ser respeitada. Muita gente confunde, liderança digital é trazer coisa nova e eu posso ir à parte aqui, não preciso respeitar regra nenhuma, né? Regra é para ser respeitada. É muita burocracia, é para ser respeitada. É muito. Revisa isso, melhora a gestão, mas a liderança tem, para finalizar minha fala,
tem que ter essa característica, esse olhar aberto, esse Soshin que eu falei lá no começo, mentalidade de principiante do Zen Budismo, e uma característica específica aqui é buscar com a equipe seus melhores recursos. Cada um tem probabilidade de entregar para você resultados magníficos. Você tem a área de recursos humanos na tua empresa, muita gente chama também a área de recursos humanos de área de gente, né? Ele vai te apoiar muito em colocar num quadro, a partir de várias métricas aqui, as competências que as pessoas têm. Isso ajuda muito. E é muito bem qualificado fazer isso. Esse papel do RH junto com o líder é fundamental, eu diria. O RH hoje em dia está virando mais um RH estratégico, um RH de negócios. E eu tenho visto, bem recente, queria compartilhar com vocês aqui, um RH tecnológico. Que são empresas globais, fica HR, né? HR Tech. Eu tenho visto muito isso, protagonizando justamente a liderança digital. Mas dê esse apoio, essa liberdade para as pessoas. E por último, por mais que seja tudo mapeado, tenha um olhar para as pessoas. Olhe para a sua equipe, converse com a tua equipe, sem o celular nas mãos. Os meus aqui, eu não estou com o celular na mão, eu estou conversando com você, é um olhar digital, né? Estou conversando com você. Então, assim, tenha um olhar. Então, é aquele momento que a gente fala, né? Você está ouvindo a gente aqui, dá uma parada, olha para a gente aqui na tela. Oi, tudo bem? Então, assim, é olhar na tela, é falar com a pessoa, né? E se está presencial, converse com essa pessoa. É a única forma, não inventaram outra, provavelmente até hoje, né, de você conhecer seres humanos. É dialogar, é trocar, relacionamento. Né? E aí você sabe as competências da pessoa, mas sabe as competências comportamentais também. Muito importante, professor. Você está trazendo para nós aqui, lembrando, né, de coisas importantíssimas, né, sobre o relacionamento humano. Né? Exato. Que essa avalanche de tecnologia... Quer dizer, não é a avalanche da tecnologia que está fazendo, mas a reação das pessoas está abraçando tecnologia e esquecendo o relacionamento humano. Então, sua fala está sendo muito, muito importante nesse sentido, professor. Muito bom mesmo. Agora, de que forma a liderança digital, professor? Ela, fazendo agora uma conexão com finanças, né? A gente falou dos nossos cursos de finanças, né? MBA Finanças, Controladoria, Crédito e Cobrança, Engenharia Financeira. De que forma a liderança digital impacta essas áreas de finanças? Finanças é algo que sempre foi pensado e visto pelas outras áreas da empresa como algo muito frio, muito longe das pessoas, né? Decisões que não pensam nas pessoas, pensam nos números. Né? Como associar a liderança digital, essa liderança digital mesmo? Por exemplo, um gestor financeiro, como ele abraçaria essa liderança digital? A gente pode começar com um termo aqui, gestor financeiro, mas líder financeiro. Sim. Líder financeiro. Né? As competências comportamentais, elas são importantes. Né? As pessoas não são mandadas embora ou desligadas da empresa, normalmente, um gestor financeiro, porque ele não conhece finanças. Mas a sua capacidade comportamental pode desligá-lo da empresa ou evoluí-lo na empresa. Nós temos vários casos relatados aqui no mercado de CFOs que foram catapultados a CEOs da empresa. Porque a competência financeira dele é indiscutível, mas o aspecto comportamental de líder global da empresa estratégico também é inconfundível. Né? Então, tem muita essa migração no mercado. Né? Se eu não me engano, o próprio iFood, o Barreto é um caso desse. Né? O Barreto, ele é CFO, né? E foi catapultado a CEO da empresa. Né? Um caso clássico aí, aberto no mercado. Né? E uma empresa de sucesso, um profissional magnífico, o Barreto, admirável ele. Né? Então, assim, qual que é a grande característica que a gente traz aqui? Né? Não é só o gestor financeiro, é o líder financeiro. Ele liderar a empresa
pela ótica das finanças. Eu associaria a finança com a contabilidade. Né? Deixaria, até se trouxe os modelos contábeis e tudo, sim. IFRS e tudo mais. Eu leciono para os seus cursos, né? Sim, é verdade, professor. Né? Então, convivo com os alunos no dia a dia com esse discurso que a gente está tendo aqui. Né? E, normalmente, as pessoas trazem essa preocupação, professor, que você trouxe para a sala de aula no dia a dia. E não só eu, como os outros colegas aqui da FIA, nós temos uma característica que nos vicia, se a gente pode colocar dessa forma. Né? Primeiro, não existe esse professor. Né? Você conhece esse cargo ou não? Não existe esse professor. Talvez que não exerça, mas o DNA de professor vai estar lá. Vai estar lá. Você teve um professor, você que está nos assistindo aqui, você deve lembrar da sua primeira professora ou professor na vida. E você o trata como professor ou professor. Sim. Você não fala, olha a minha ex-professora ali. Você fala, olha a minha professora ali. Né? Olha o meu professor. Né? E por essa característica, né, a gente procura se aproximar muito dos alunos. Os colegas aqui da FIA fazem muito isso. Eu também faço isso. A gente troca informações no LinkedIn, no WhatsApp e tudo mais. E o que a gente percebe no dia a dia? Né? Aquele que não está conosco por enquanto, ele vai voltar aqui para a FIA, mas enquanto ele está no mercado agora, ele acabou de fazer um MBA, daqui 1 ano, 2 anos ele está de volta, ele vai contando para nós no meio do caminho, uma comunidade mesmo, né? E ele vai contando o seguinte, eu percebi que eu não sou só o gestor financeiro, eu percebi que eu lidero a perspectiva financeira da empresa. Isso é muito interessante. Ser um líder financeiro é entender ao mesmo tempo a estratégia da companhia, para onde ela vai, entender o macro cenário que a empresa está envolvida. Bom, eu posso pular essa parte. Hoje em dia, entender de geopolítica é uma necessidade, não é mais uma coisa, quando eu tiver um tempo eu dou uma lida. Nós perdemos essa prerrogativa, professor, de falar, eu não quero me manter informado, porque é pesado, sem dúvida alguma, é ácido o noticiário. Principalmente, ultimamente, ele está ácido, né? Mas é uma acidez necessária. Né? Então, um líder financeiro, junto com o seu papel de gestor, a gente já sabe que é liderança e gestão, um líder financeiro com um gestor financeiro, ele tem que ter muito esse olhar geopolítico e um olhar estratégico da companhia. Acredite, ou acreditem, né? Na década de 1980 e década de 1990, não existia o líder financeiro, ele era gerente financeiro e ele falava, estratégia, isso não é comigo. Eu não sei nem a estratégia da empresa. Eu não conheço tão pouco os produtos da empresa, não faço ideia dos produtos da empresa. Né? Eu fiz a convenção de vendas anual de uma empresa de segurança recentemente, né? Tinha quase 300 profissionais lá, e a convenção anual deles. Né? E o tema principal, somos todos vendedores. Olha o tema principal. Né? Eu fiz a convenção deles lá, foram 2 dias de convenção fechada lá. Né? E qual que é a grande característica? Né? Um líder financeiro, eu não estou dizendo para ele pegar e sair ligando para as pessoas vendendo, mas você é um embaixador da empresa. Você tem que saber os produtos da empresa, você tem que saber a concorrência, você tem que saber onde a empresa está envolvida e os próximos passos. O ciclo da empresa, você tem que saber o tamanho do ciclo de inovação da empresa e associar isso com tecnologia. O líder financeiro hoje em dia, ele está muito próximo da liderança de tecnologia. Não é o gerente de TI, o gerente financeiro, né? É uma simbiose aqui de liderança. A gestão pode acontecer de forma diferenciada nas companhias por conta dos processos. Mas a liderança não precisa ser assim. A liderança pode preconizar aqui tomadas de decisão conjuntas entre as áreas. Então, o líder de TI, junto com o líder de finanças, junto com o líder de planejamento, o líder de operações, juntos. E para finalizar minha fala, as suas respectivas equipes, trazendo os talentos com as características que o líder apontou. E aí você monta um grupo. Esse grupo hoje em dia tem nome, é Squad. Ou Squad, como queira pronunciar, que é esquadrão, que vem do mindset ágil. A agilidade que tanto se fala hoje em dia é você trazer o melhor dos melhores de cada área e tomar as decisões de maneira conjunta, com as várias áreas aqui. Não é o gerente financeiro, é o líder financeiro que tem uma visão estratégica. Perfeito, professor. E pegando o gancho da sua definição, né, líder financeiro, e é bom a gente internalizar isso, temos que ser líderes financeiros, não apenas gestores financeiros, né?
Falando um pouco das ferramentas tecnológicas, né? Automação, analytics, que é uma ferramenta estatística, né? Inteligência artificial, a IA, que está aí, né? Em todos os assuntos. Isso. Como é que essas tecnologias estão transformando o papel do líder? Como é que ele tem que se adaptar, esse líder financeiro, essas tecnologias? Ou seja, elas também o transformam, né? Bastante. Transformam também o líder. Como é que é esse processo, professor? Legal, é bem interessante essa reflexão aqui, é uma pergunta e uma reflexão, né? Se você pegar a engenharia lá atrás, né? Eu sou engenheiro de produção, mas você tem a base das engenharias, né? Então, a gente está num prédio agora no momento, né? Tem um cálculo estrutural, você tem um cálculo de tudo aqui, peso de absolutamente tudo, concretagem, fiação, a tinta, curioso, a tinta do prédio pesa, né? Você tem que fazer o cálculo da tinta e tudo mais. Por que essa volta aqui, né? Antes você fazia tudo isso na mão. Hoje você tem softwares para isso. Hoje você tira uma foto do local que você quer fazer, você já tem posição do sol, tem tudo ali e tudo mais. Um software vai calcular para você o seguinte: você vai ocupar esse terreno aqui de, sei lá, 850 metros quadrados, estou chutando aqui, com várias lajes aqui, e é sugerido o seguinte: pela posição do sol aqui, coloque o ar-condicionado do outro lado, tá? Porque senão você vai esquentar demais aqui, já está quente essa face aqui, né? Você vai esquentar mais ainda colocando máquinas de ar-condicionado aqui, né? Isso não é legal. Isso vem tudo calculado para você e não é força de expressão, apertando um botão. Antes você demorava dias, semanas calculando, né? Sem viajar muito aqui. Gustave Eiffel, que é um escritório de arquitetura no centro de Paris ali, ele, na Feira de Inovação de Paris, ele fez uma ponte. E essa ponte, ele demorou muito a desenhar essa ponte, né? E ele tinha perdido esse projeto aqui, porque estava em cima da hora para apresentar e tudo. E o engenheiro dele falou o seguinte: eu posso fazer um recálculo para você disso. Ele passou 2 dias praticamente recalculando aquilo, né? Só que ele pegou a ponte e colocou de pé, que a gente conhece hoje como Torre Eiffel. Sim. Então, virou Torre Eiffel, de Gustave Eiffel, né? E depois fez o Canal do Panamá. Você falou Gustave Eiffel, será que é aquele da o Torre próprio. Eiffel, lá em 1800? É o próprio. Aliás, curiosidades, quem está falando de curiosidades aqui, foi a primeira abertura de capital para construção global no mundo, foi Gustave Eiffel que fez, porque ele assumiu a construção do Canal do Panamá. E muita gente perdeu dinheiro na época. Infelizmente, Gustave Eiffel morreu doente e pobre, né? Muito doente, né? Então, no subúrbio lá de Paris, né? Por que eu estou dando essa volta aqui? Acho que contextualizar é legal. Porque na época não tinha botão para apertar. Hoje, você aperta um botão, você tem aí todo o projeto pronto, em 3D, tudo funcionando bonitinho. Na inteligência financeira, fazer projeção financeira está ligado a cenário. Qual é o cenário provável, né? Bom, eu tenho um exemplo chatíssimo para trazer. Em 2019, não era tão claro o cenário que viria em 2020. Todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020, colocamos a máscara, né? Quem diria que viria uma pandemia? Não é uma discussão política aqui, mas o presidente à época, que era Joe Biden, ele falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Quando foi declarado o final da pandemia, ele falou o seguinte: essa passou e nós temos que nos preparar para a próxima, porque ela vai acontecer. Isso é muito da fala financeira. Você tem que estar você falou os números são frios, aquela coisa toda. Pode parecer frio, né, o que ele falou, mas ele estava corretíssimo. Na minha visão particular, ele está correto, né? Nós temos que nos preparar para a próxima, porque ela vai acontecer. Historicamente, elas já aconteceram e elas não vão parar, elas vão continuar acontecendo, né? E nós temos que nos preparar, essa é a diferença. Dentro de uma empresa, a mesma coisa, análise de cenários. Você tem várias ferramentas de várias empresas hoje em dia que te ajudam a fazer análise de cenários baseado na área de operações da tua empresa. E faz isso de forma integrada. Então, se você pegar os grandes softwares integrados aí, SAP, Oracle, brasileiro TOTUS e tudo mais, ele vai te apoiar muito nisso, são ferramentas muito honestas, né? Tem um risco hoje em dia, é verdade. Tem muita empresa, muito balão que sobe rapidamente, parece voo de galinha, né? Dá aquele voo, depois cai, né? Ou seja, a empresa é vendida, tem uma solução muito boa, depois desaparece de mercado, você fica sem suporte.
Então, o líder ele tem que olhar a tecnologia também, junto com a liderança, líder financeiro, junto com a liderança digital e tecnológica da empresa, ele tem que ter um olhar duplo aqui para saber escolher uma boa ferramenta que tenha sustentação no mercado, que ela se mantenha no mercado. Porque muita ferramenta que entra, hoje daqui a um ano fiscal não existe mais. E aí não tem quem dá suporte, você troca a tua equipe, ninguém sabe utilizar aquela ferramenta, isso é um ponto fundamental. Você sabia uma curiosidade? Muita gente não investe em certas ferramentas para esperá-las solidificarem no mercado e vão usar o bom e velho Excel, enquanto as coisas não se resolvem. O bom e velho Excel aqui, né? Então, para quê? Para tentar se recuperar desse movimento até as coisas se acertarem, né? Mas, enfim... se eu aperto um botão hoje e tenho tudo pronto, hoje você tem ferramentas de analytics que te ajudam a prever cenários. O que desvincula tempo, atenção, energia investida ali do grupo da inteligência financeira. Você já vai para o próximo passo. Baseado nos cenários que eu tenho, eu posso trazer uma inteligência artificial que ela não é mais preditiva como era antes. A preditiva, o que ela faz? Ela olha tudo o que aconteceu até agora e faz uma predição para você, né? Hoje, além de preditiva, ela é prescritiva. Assim como o teu médico te prescreve remédio ou exercício físico, né? A inteligência artificial prescritiva na área financeira é uma maravilha, eu diria. É a cereja do bolo muito bem colocada ali. Por quê? Ele pode sugerir o seguinte: professor, você tem 8 cenários aqui, tá? Baseado no que nós estamos vendo, na prática você tem 3 cenários. Opte pelo cenário 2. É o melhor cenário que você pode ver. Chama as pessoas aqui, a inteligência humana. Poxa, faz sentido isso? Poxa, eu não fazia ideia que faz sentido isso. Por quê? Nós temos uma característica e estrutura de pensamento humano que se assemelha, os humanos se assemelham, né? Mas para finalizar minha fala aqui é o seguinte: quem disse que a inteligência artificial pensa como seres humanos? Não pensa. Um exemplo para você guardar aí. As pessoas estavam dizendo que isso aí é lenda do mercado. Não é lenda não, é pura realidade. Pediram para uma inteligência artificial gerar a flagrância do frango para os veganos, para misturar num hambúrguer à base de soja e entregar para o público vegano. Ótimo, é maravilhoso esse tipo de solução. Mas um ser humano, como é que você vai fazer um hambúrguer de frango para o vegano? Qualquer coisa que nós pensarmos, a gente vai pensar em 500 coisas. Você deve estar pensando em 500 coisas aí, né? Mas você não pensou na mistura de morango com tomate. Na medida certa de morango com tomate, vira frango. Não me pergunte como, a IA sabe responder. Na medida certa, frango e tomate gera dá até para colocar no spray, aí é viagem minha, tá? Você coloca no spray ali, cheirinho de frango bom, né? Mistura isso, não só o cheiro, mas tem o gosto do frango. E entregaram isso para chefes estrelados da Guia Michelin, famosíssimo, né? Guia Michelin, né? Os chefes comeram e falaram: olha, eu não sei, é a crocância. Falaram do preparo só, mas não criticaram em momento algum o gosto. Nem perceberam que estavam comendo morango com tomate, que na medida certa vira frango. Imagina esse poder de predição e prescrição da inteligência artificial com a tua empresa. Imagina, decisões financeiras tomadas com o melhor decisor. Eu me empolgo muito para falar isso, né? Hoje, por exemplo, se fala muito de agentes da inteligência artificial. Criar um agente, né? Você cria... Dá um nome para ele. Você dá um nome para ele, para chamar de seu, né? E esse agente, ele vai ter o perfil que você quer. Na minha empresa, por exemplo, a minha empresa tem 18 anos. Eu criei um conselheiro baseado nas cartas da Amazon. A Amazon solta uma carta por ano, dando direcionamento estratégico, financeiro e operacional para os seus conselheiros. É Jeff Bezos, né, o fundador, que protagoniza essas cartas, né? Se eu não me engano, são 18 ou 19 cartas. Eu peguei as 19 cartas, associei com a Amazon, com a minha empresa, os clientes que a gente trabalha e o que nós oferecemos, e cruzamos. E montamos um agente, ou seja, ele passou a ser um conselheiro com o perfil da Amazon para nós. E a Amazon vai muito bem, obrigado. Né? Então, assim, essa característica, logicamente adaptada ao nosso negócio, Brasil, aquela coisa toda, faz sentido.
Pensa aí na tua empresa, de você ter um conselheiro. Imagina, você com todo o conhecimento aqui da FIA, você tem um conselheiro que você vai sair do outro lado sabendo o que encomendar dele. Aqui na FIA você tem um roteiro. Nós nos dedicamos aqui a fazer essa curadoria. A palavra-chave hoje em dia é curadoria, né? Nós temos essa curadoria pronta para você. Então o que vai acabar acontecendo? Você já vai saber o que pedir. Caso contrário, você é mar aberto, você vai jogando, aí você vai montar um agente que de repente não te atende tão bem e vai te levar para o outro lado. Tem conselhos péssimos que a inteligência artificial te dá. Nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, um jovem processou a empresa que trabalhava porque ele criou um agente jurídico para ele. E o agente concordou que ele deveria processar a empresa, né? Não só ele perdeu a causa, quanto ele teve que pagar para a empresa uma indenização por danos morais, né? Muito cuidado com a exposição que você faz, né? Sim. Então, essa é a época do agente e esse é o papel que o líder financeiro pode ter hoje. Muito bom, professor. Me chamou muita atenção a sua colocação, né, de que a inteligência artificial não será apenas preditiva, mas também prescritiva, né? Eu lembro que as ferramentas estatísticas tradicionais falam muito em predição, né? Isso. Mas prescrição, eu confesso que é a primeira vez que eu ouço falar e é uma das surpresas boas, né, que a inteligência artificial nos traz. Vale a pena, então, buscar um pouco mais, né, do que essa prescrição, né? Eu, inclusive, vou fazer isso. Muito legal isso. Inclusive na disciplina, desculpa te cortar, Sim. na disciplina que eu trabalho aqui, inovação, projetos Sim, aqui sim. com os seus cursos, o aluno ele entrega um projeto no final. Perfeito. Né? E ele passa justamente por essa característica, a capacidade de prescrição que ele traz a partir da inteligência artificial. Muito interessante. É muito legal. Professor, falando agora de desafios para formar líderes, né? As empresas, né, vamos dizer assim, a administração superior das empresas, de fato, né, os CEOs, corpo diretor, enfim, eles se preocupam em preparar lideranças, né, lideranças médias, lideranças até superiores, né? Quais os principais desafios para formar líderes digitais, especialmente na área financeira? Vamos lá. Em ambientes digitais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem 3 elementos que eu acho fundamentais aqui que o líder deva conhecer. Quer dizer, desculpa te interromper. Claro. A empresa precisa criar um ambiente também, né, de respaldo a esses líderes digitais. Não pode sair falando, eles não podem falar sozinhos, né? Precisa. Tanto é que uma das características da boa liderança é ambiente seguro. Tem que ter um ambiente seguro, para que ele se sinta confortável e se expor e melhorar a característica de liderança, a expansão. Hoje a gente já não fala tanto de uma liderança hierárquica, subir, né? E sim de grau de expansão. Quanto mais ele puder abrir o radial dele de visibilidade, significa que ele tem maior característica de liderança dentro da companhia. Não é subir. Antigamente falava só de subir, e subir necessariamente fazia o contrário. Muitas vezes a pessoa deixava de enxergar mercado. Fazia uma pirâmide aqui, né? Inverta essa pirâmide. Quanto mais ele sobe, na prática ele não está subindo, ele está ampliando o radial de visibilidade dele, né? Então uma característica forte que um líder, não só financeiro, o líder digital, o líder de operações, o líder de marketing, né? Qual que é a característica principal que esse líder poderia ter? Sem brincadeira alguma aqui, mas são 3, tá? Conhecer o mercado, a primeira. A segunda, que é diferente da primeira, tá? É conhecer o mercado. E a terceira, que é diferente da primeira e da segunda, conhecer o mercado. É conhecer mercado. Não tem liderança melhor e mais efetiva do que calçar as botas aqui e ir para o mercado. Nós somos uma empresa mineradora. Ótimo. Vai lá na mineração junto. Que líder é esse que não conhece a mineração? Mas eu sou líder financeiro. Sim, as suas decisões aqui afetam tudo o que está acontecendo lá. Você acabou de negar, por exemplo, uma máquina extrativista aqui que, de repente, melhora a emissão de CO2, a gente não está emitindo tanto CO2, traz financeiramente um resultado, né? Na bolsa de CO2 aqui, a gente está trazendo um dinheiro de volta aqui, né? Crédito de carbono na prática, né? Mas você acabou de negar isso, que você não faz ideia da prática que isso traz para a companhia. Uma forma de você conhecer é ir para o mercado.
visite, comece a conhecer melhor o mercado. Tá? Decisões financeiras são tomadas muitas vezes em ambientes herméticos, fechados pela tecnologia e pelos números. Olha, o número está dizendo isso, então eu não estou tendo uma visão integral. É mais ou menos o médico, né? A pessoa pode estar com pressão 12/8, agora parece que 12/8 não é normal mais, né? Antigamente era normal 12/8, agora 12/8 é pré-pressão alta. Poxa, eu não sabia disso. Também não sabia. Eu pensei que 12/8, você sabia disso, tá vendo? Não. Era um reloginho antigamente, 12/8. Cada vez que o médico fala 12/8 para mim, eu fico feliz da vida. Eu também fico, né? Eu tenho 60 anos, né? 12/8, tá ótimo, né? Não está tão bem assim, não, segundo a medicina, né? Só que tem um detalhe, eu respeito muito a ciência, né? Só que tem um detalhe, o médico procura ter uma visão integral sua. O que você está fazendo, onde você vai, o que você come, o exercício que você está fazendo, as noites dormidas ou mal dormidas, teu ambiente profissional, você tem uma visão integral. É o homem universal lá de Da Vinci, né, com os braços abertos aqui. Né? Então, essa visão integral que o médico procura ter é a proposta e a provocação para você, líder, aqui, em qualquer área. Tá? O nosso foco aqui é financeiro, mas, por favor, coloque isso em qualquer área. Né? É para que você tenha essa visão integral. Passe a conhecer. Alguém da área de marketing vai assistir uma demonstração, por exemplo, de como capturar leads, né, interessados na tua empresa. Tá? Você que é da área financeira, se habilite, vá junto. O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui entendendo como que a empresa pode performar melhor, porque o orçamento aprovado que está sendo usado passou pela tua área. Aquele centro de custo lá de marketing passou pela tua área aqui também, né, financeira. Né? O coração da empresa, dizem que o ser humano tem 2 corações, né, esse aqui e o da panturrilha, será a batata da perna. Né? Então, faça parte de um dos corações da empresa. Né? Vá até lá, procure entender. Essa capacidade de mercado que você deveria ter, eu não vou colocar de outra forma, você deveria ter, é o que está faltando no mercado hoje. As outras competências, elas estão associadas aqui, o líder como cargo, líder por competência. Você não tem aquela competência, você vai se formar líder, você vai para uma escola de líderes. Você não tem o cargo, como consequência de uma escola de líderes, você vai ser um líder. Agora, o líder por fenômeno social é aquele que é reconhecido como fenômeno social. São esses 3 caracteres aqui que levam a uma boa liderança. Tá? Liderança como cargo, liderança como competência e liderança como fenômeno social. Né? Entender esses 3 juntos monta um cubo mágico muito legal aqui. Mas eu estou cobrindo, revestindo esse cubo mágico aqui com o mercado. Visita o mercado. Tem empresas que não fazem ideia, o pessoal da área financeira, operações também, eles não fazem ideia dos clientes que têm. Eu não sei se cliente, eu não sei nem se esse produto é nosso. A empresa tem várias empresas, né, no grupo. Poxa, eu nem sabia que essa empresa é nossa. E ela opera a nossa marca, sei lá, na Itália. Eu não fazia ideia, mas é nossa. O nosso nome na Itália é esse, deveria saber. Então, assim, a característica do líder hoje é não ficar preso nas 4 linhas dessa mesa aqui. Tá? É ficar preso, se é para ficar preso, ao globo, né? A circunferência do nosso globo. Né? Eu não tenho outra indicação para fazer. Eu recebi hoje de manhã um convite do LinkedIn justamente para falar sobre isso. Recados para quem se forma agora em 2026. Né? Eu dando um spoiler aqui, exatamente um ponto que eu vou abordar. Né? Não fica preso à tua mesa aqui. Trabalhe o ambiente global, literalmente global, né? Para que você tenha uma visão integrada das coisas. Né? Para finalizar a minha fala aqui, nós tivemos Artemis 2 agora que voltou, com a sua nave Orion, né? E vocês se repararam, os astronautas são legaizinhos pra caramba agora, né? Antes o astronauta, eu respeito muito ele, não estou falando mal dele, Buzz Aldrin, né? Cara sério, metódico, aquela coisa toda, e ele é astronauta, né? Hoje é um engenheiro, um professor, é um gerente financeiro, líder financeiro, que vai se treinar ali, vai colocar uma roupa e vai para o espaço. Né? Então, as competências hoje, elas não estão presas ao seu crachá. Elas estão ilimitadas ao campo da criatividade que você tem. Vá para o mercado.
Vá conhecer. Você traz ideias fabulosas, ou trará ideias fabulosas para planejamento financeiro, estruturação, a partir do momento que você passa a conhecer o mercado. Muito bom, professor. Fazendo um gancho com isso que você falou, né, de se preparar, se capacitar, né? Liderança digital é um diferencial estratégico para quem segue a carreira em finanças, né? Dá para estudar liderança digital ou é apenas uma mudança comportamental? Eu diria que um é estágio do outro. O comportamental vem em primeiro lugar, você tem que querer. Você tem que enxergar otimizações. Enxergue em você mesmo otimização. Nossa, eu estou saindo do trabalho agora, tenho que pegar o carro, passar no supermercado, fazer compra, pegar fila, ir para casa, e tem gente em casa. De repente, trabalhando no home office, aquela coisa toda, né? Ou no seu carro, ou no transporte público, ou no Uber, né? no transporte pelo aplicativo, por que você não fez compra pelo aplicativo? Você poderia ter feito essa compra e chegar, provavelmente, nós falamos aqui de São Paulo, né? Provavelmente essa compra vai chegar pelo trânsito de São Paulo antes de você ainda em casa, né? Então, otimize a sua vida, otimize o CPF primeiro, tá? Essa característica de otimização do CPF, você vai levar para a empresa. Então, é comportamental, eu concordo. Tem esse aspecto comportamental, né? Senão você vai estudar a melhor tecnologia digital, você vai se formar um líder digital, buscando competências. A liderança digital está ligada à gestão quase que digital aqui. Conhecer também os processos digitais, conhecer as ferramentas digitais e tudo, e extrair o melhor dela, tá? Mas se você não tiver o comportamento antes, você ainda vai virar para a pessoa e vai falar o seguinte: preenche aquela planilha primeiro e depois joga no sistema. Você vai manter o comportamento. Sim. Você vai manter o comportamento. Por anos, eu trabalhei aqui no Brasil e fora do Brasil também, demonstrando software também e tudo mais. Muita gente levantava a mão e falou, uma pergunta, né? Dá para baixar tudo que você está falando aí para o Excel? Dá. Então tá bom, então. Além do poder que ela quer ter de mexer no Excel, a pessoa não consegue, naquele momento, pelo menos, extrapolar e delegar para uma ferramenta integrada o poder para tomar decisões financeiras. Ela quer ainda trazer para o Excel, para colocar num formato dela ali, planilha, coluna por coluna, para dizer, eu fiz. Né? É comportamental, sim. Gostei muito da tua fala. É comportamental. Vá mudando o seu comportamento e delegando. Você vai perceber, você não está delargando, tá? Você está delegando, tá? Você vai perceber que você vai ter relógio a seu favor, você vai ter tempo a teu favor, e tomada de decisão financeira, o grande agressor é o tempo. Então, se você tem um tempo a seu favor e você delegou para uma inteligência trabalhar por você, você só dá uma olhada para ver na tua experiência se está tudo dentro dos parâmetros, junto com a tua equipe, vá para frente. Mas comece por esse comportamento. As pessoas muitas vezes não têm esse comportamento. Muito bom, professor, excelente. Nossa, eu aprendi muito com você hoje, professor. Uma troca nossa aqui muito boa. E assim, aquilo que você falou do princípio chinês, né, de se esvaziar, procurei fazer isso hoje, te ouvir, né? Porque quando você é professor, você tem aquela ânsia de falar, de demonstrar conhecimento, mas aqui eu procurei exercer esse papel e confesso que aprendi muito. Obrigado. E o tema me interessa, despertou mais ainda o interesse. Opa! E vou procurar saber mais, viu, professor? E acredito que a nossa plateia, nossa audiência que nos ouve também está instigada a procurar mais no tema. Né? E falando disso, e até lembrando também, né, o nosso professor Reinaldo dá aula nos nossos cursos, como ele mesmo citou, né, controladoria, MBA em finanças, nos outros, crédito e cobrança, engenharia financeira. Então, a oportunidade também de você aprender com o nosso mestre aqui, né, se inscrevendo nos nossos cursos aí que foram apresentados. Né? Tá? Mas, professor, como é que a gente pode te achar? O pessoal que está na audiência pode te encontrar. Muito legal. Não, mas não acabou não, né? Como assim? Como assim? Não, você fica à vontade para falar o que você quiser, mas você é que manda aqui hoje. Não, imagina. Fica à vontade para falar mais. Eu estou no LinkedIn. Sim. No LinkedIn é fácil me achar. /Reinaldo Nogueira.
Tem mais de um Reinaldo Nogueira lá, tem alguns homônimos aí, né? Mas de barba, assim, cabelo, né? Franjinha branca aqui, né? E barba branca só eu lá, né? Então, assim, você vai achar lá, o LinkedIn é barra, né? Barra Reinaldo Nogueira. Você me acha lá, vai ser um prazer. Aliás, coloca na mensagem, olha, eu te ouvi na FIA lá, vai ser muito legal. Eu vou ficar muito contente de entender que a partir dessa nossa conversa aqui, isso estimulou você algumas coisas aqui. E fala comigo, a gente pode bater um papo aqui. Pô, eu fiquei interessado sobre isso, como é que a gente pode dar uma olhada nisso, tal? Tem algum material, tem alguma coisa acontecendo no mercado? Você falou de ir para o mercado, como é que eu estimulo isso aqui na empresa, tal? Vamos trocar, acho que é super legal. Eu repito, barra Reinaldo Nogueira. Reinaldo Nogueira, tudo junto, você vai encontrar alguns Reinaldos Nogueiras lá. Eu sou de barba branca, os outros colegas lá, se quiser chamá-los também, tudo bem. Mas o Reinaldo Nogueira sou eu aqui. E que tipo de atividade você pode fazer para as empresas, entregar para as empresas? Você falou em convenções, né? Só para o público ficar sabendo. Maravilha. Olha, eu trabalho muito com treinamento para executivos e formação para executivos, né? Então, toda essa parte de liderança digital, jornada digital também, que é a empresa se adequar aos processos, adequar a novas legislações, mindset ágil, que se fala tanto de agilidade hoje em dia, né? A gente treina bastante sobre isso também. A transformação humana estratégica digital, que foi falado aqui, a gente entra em detalhes de como isso pode operar dentro da companhia e levamos esse recado em várias circunstâncias, tá? Olha, a gente precisa melhorar a liderança, tá? Então, eu fiz com uma montadora alemã agora, tinham 9 líderes ali. Tinha gente da Alemanha, gente do Brasil, 9 líderes ali, tá? Aspecto fechado, que você passou lá dentro, ficou lá dentro e discutimos ali dentro. Assim como tem lugares que gente do Brasil todo, cooperativas de finanças, trabalho muito cooperativa de finanças, as mais conhecidas aí e tudo mais, no Brasil todo, vai lá 40, 50 líderes ali, fechamos um dia inteiro, 2 dias ali no hotel ou numa sala de treinamento e a gente discute aquilo que você precisa, né? Eu gosto muito, professor, de entender uma coisa seguinte, antes de qualquer treinamento, a gente entende uma coisa chamada pergunta de negócios. Pergunta de negócios é de fora para dentro, não de dentro para fora. Como que eu posso melhorar a minha área digital aqui para atender o mercado? É o contrário. O que o mercado está precisando e, como resposta, o que eu tenho que fazer aqui dentro? Curiosamente, pode passar pela área financeira, digital, marketing. A gente apoia muito nesse sentido também, não só também em convenções, como a gente colocou, convenção de vendas, convenção anual estratégica da empresa, em português e inglês. É muito legal isso, é muito prazeroso esse tipo de trabalho. Muito bom, Reinaldo. Mais alguma coisa você gostaria de endereçar ao público? A gente já está finalizando o nosso podcast. Finalizamos. Né? Eu pensei que ia durar mais. Muito bom estar aqui. Eu gosto bastante da casa. Sem nenhuma... jogando confete, aquela coisa toda, mas lecionando há 36 anos, é muito bom estar numa casa que é ética, uma instituição ética, né? Existem outras instituições, você vai ver no meu LinkedIn, que eu leciono também, e todas elas são éticas, tanto quanto a FIA. Tem um fair play muito legal, um fair play muito bonito entre as universidades, elas se respeitam muito, né? Então, assim, aqui tem uma ética assim, inigualável, né? O que dá uma tranquilidade enorme para a gente desenvolver o trabalho e tudo mais. Isso é muito bom, principalmente no mundo que nós vivemos, né? Isso é muito bom ter esse oásis ético aqui e de inovação e criatividade e tudo, né? E procura você que está ouvindo ou vendo aqui, pensar nos pontos que foram colocados, acho que é super legal. Nada supera o antigo papel e caneta, tá? Papel e lápis. Escreva. Um dos melhores exercícios de concentração do ser humano é a leitura e a escrita. Você está somatizando o que está no teu cérebro para a mão e para o papel. Então escreva os principais conceitos aqui e dá uma olhada, ser humano é visual. Veja se o que foi dito aqui pelo professor Marco, por mim também, se bate com o que você está vendo e se faz sentido para você, né? Eu acho que esse que é o nosso papel aqui. Sem filosofar muito, esse é o nosso papel na Terra, né? Muito bom, professor, excelente, gostei muito, gostei demais, né? E até lembrando que quando eu começo o meu dia de trabalho, apesar de usar ferramentas, calendário do Outlook, Excel, PowerPoint, todas essas coisas, né, que a gente usa,
eu tenho uma folhinha de papel com o meu follow-up, né? Perfeito. Papel e caneta no follow-up, Olha né? aí. Nunca deixei de fazer isso, né? Aliás, desculpa te interromper, você usa um conceito que líderes bem-sucedidos e práticos usam bastante. Prioridade é singular, urgência é plural. Prioridade é aquilo que você tem que fazer e você elege para ser feito naquele dia. Urgência você tem sob perspectiva, as urgências são programáveis. Para fechar, se você chegou numa empresa e alguém fala, professor, tudo aqui é urgente, dê graças a Deus e devolve a pergunta, e o que é prioritário? Verdade. E é justamente para isso, né? Bom, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a todos. E agradeço também a audiência, né? O vídeo vai ficar disponível para todos. E muito obrigado mais uma vez por mais um podcast FIA Finanças e Varejo. Até mais, viu, pessoal?